Boa noite, Boa noite. atômicos! Estamos mais uma vez aqui, reunidos para falar para vocês sobre muita coisa. O pessoal aí é feliz da vida, sucesso total essa live. Espero que vocês tenham gostado, igual a gente gostou. Estou aqui do meu lado, nada mais nada menos do que a Sayonara. Boa noite, Sara. Boa noite, tudo bem, pessoal? Já tô sentindo saudade de vocês, viu? É isso aí, a Sara não teve no anterior, Boa mas noite, Sara. logo a gente fala. Boa noite. Isso aí, do outro lado eu tenho a minha irmãzinha Luciana. Boa noite, Boa Lu. noite, Sé. Boa noite. A gente vai falar hoje sobre PNL. Não sei se vocês já ouviram falar nisso, mas significa Programação Neurolinguística. Mesmo nunca tendo ouvido falar, você tem PNL na sua cabeça, né? Porque você tem várias crenças, muita coisa já programada ali na sua mente, e você vive de acordo com essas crenças, e a gente vai falar muito sobre isso. A Sara é a que mais estudou, a Sara é a que mais sabe, vai dar um show pra gente aqui hoje. Eu também sei algumas coisas, a Lu também estudou. Fica aí ligado. Manda suas perguntas, tá? Não esquece de mandar perguntas se você tiver alguma dúvida. E vamos embora. Vamos conhecer mais sobre PNL e o que isso pode mudar na nossa vida e como a gente pode usar isso no dia a dia, né? Para melhorar principalmente os resultados do que a gente vem querendo ter na nossa vida. Sara, o que você quer falar para o povo que não sabe nada sobre a PNL? Vamos fazer uma introdução básica, depois a gente vai aprofundando mais. Mas, assim, de cara, assim, o que você acha que uma pessoa que nunca ouviu falar em PNL tem que saber? Bom, boa noite para todo mundo, né? E eu gostei muito da live de vocês, inclusive isso vai acrescentar muito, porque eu lembro que a Lu deu dica, você também, Sérgio, deu dica, e muita gente, eu lembro muito bem que a Luciana ainda falou sobre a questão da pessoa quando sofreu, ficou com o coração partido, ela não sabe, às vezes, o que fazer para sair disso. E se você conhece a PNL e você tem alguma das técnicas da PNL, você pode pegar, por exemplo, criar uma ancoragem positiva para você. Depois a gente dá a dica do que é essa ancoragem positiva. Na verdade, você tem várias ancoragens, tem a negativa e tem a positiva. A gente quer ensinar para vocês, claro, a positiva, porque o mundo está cheio de informações, nós somos todo o tempo bombardeados de informações para eles manipularem a gente é totalmente manipulado. Eu vejo que tem pessoas que falam, mas o meu filho eu não deixo assistir a Globo de jeito nenhum, mas não é só a Globo. O tempo todo a gente está sendo bombardeado por informações subliminares e a gente é totalmente manipulado o tempo todo por causa disso. Porque quem não conhece a PNL, sim... Sara, pode falar, Sérgio. O que você está querendo dizer é que o povo da TV, por exemplo, né, não só a TV, conhece PNL e usa isso para manipular o povo, né? Não só é o que eu falei, tem gente que acha que é só na televisão, não é só na televisão. O simples fato, é até legal a gente falar, mas deixa eu só dar uma introdução para vocês entenderem a importância da gente conhecer a PNL e saber de algumas ferramentas. Eu já tinha falado numa live anterior que todas as nossas ações, ela é 5% de tudo que a gente faz, está no consciente da gente. E 95% de tudo que você faz está no inconsciente, ou tem gente que chama de subconsciente, tá? E isso você não consegue controlar. Então, eu vou dar um exemplo, por exemplo. A pessoa, eu já até tinha falado essa questão de emagrecer, porque hoje em dia a gente está num mundo assim, né? A pessoa que ela fala, olha, eu quero emagrecer. Só que ela fala, eu quero emagrecer, ela está aqui no consciente dela querendo emagrecer. Só que no subconsciente dela, a informação todinha dela é que ela come muito errado desde a infância e tal, então já está lá nela escrito que ela não vai emagrecer. Então, por mais que ela tente, ela pode conseguir por um período, mas como lá é 95% de tudo que está nela, para ela acreditar que ela não vai conseguir, então ela não consegue. E a PNL está aí, se a gente estudar, se a gente souber usar isso a nosso favor, a gente consegue limpar, a gente consegue reprogramar toda a nossa vida. A gente pode dizer também que essa mesma pessoa que quer emagrecer hoje, na fase adulta, ela teve uma crença que limitou com que ela permanecesse magra na fase adulta, de repente por um elogio que ela recebia, uma crença que ela recebia na criança, que aquilo satisfazia ela, de ser gordinha. Nossa, olha, como você é linda, minha fofinha, gordinha, bonitinha. E de repente ela ficou com uma crença na infância que hoje prejudica um pouco
essa forma dela querer mudar aquilo que ela acreditava na infância. Isso aí. Por exemplo, aí, Lu, a gente pode, por exemplo, dar uma dica de como você fazer uma ancoragem positiva. Eu aprendi uma ancoragem positiva. Por exemplo, quando você vai comer aquele bolo bem gostoso, quando você está numa dieta, aí você vai comer aquele bolo gostoso, primeira coisa que você põe na sua cabeça é o quê? Aquele bolo é doce, ele vai me trazer aquela, como é que eu vou falar? Aquele prazer instantâneo, mas daqui a pouco você fica com a consciência pesada. Então, o que eu falo? Na hora que eu vou olhar para o bolo... Ô, Sara, então isso que você está falando é que ela tem uma programação já nela e que você está sugerindo fazer uma reprogramação para melhorar os resultados. Sim, nossa, é o que eu estou falando. A PNL ela existe para o bem e para o mal. A gente está sendo manipulado porque a gente não sabe como que é isso, mas a gente tem como aprender, a gente tem as ferramentas para aprender a fazer a ancoragem é uma das ferramentas que tem a PNL, mas ela tem várias, entendeu? Mas a ancoragem é isso, é você criar um comando que toda vez que você for fazer, você lembra desse comando e aí você toma uma atitude diferente, como que eu vou falar? Você reprograma o seu jeito de ser, entendeu? Então, tipo assim, ó, igual eu tava falando do bolo. Se você parar para pensar na hora, fala assim, não, mas espera aí, eu vou comer o bolo, só que vai durar 1 segundo isso daqui a pouco eu vou ter então, não vou comer. Então, assim, você já reprogramou, você já está com uma maneira diferente de mandar para o seu subconsciente, entendeu? E aí você muda. Você tem que fazer exercícios, porque isso daí é muito arraigado na gente, desde a infância. É muitos traumas que a gente tem. Alguns a gente consegue tirar fácil, outros não. Outros você vai ter muito mais... Essas crenças, então, e a gente vê, Lu, que a mídia, eu vou dar um exemplo para vocês. Quando eu estava na faculdade de administração, eu lembro que ainda não estudava a física quântica nem nada, e eu não entendia muito, mas eu lembro que a professora contou que na época lá, em 1980 e tantos, quando surgiu a Coca-Cola, tá? Eles tinham aqueles filmes, o pessoal ia muito no cinema, né? E aí, enquanto você está assistindo um filme, por exemplo, do King Kong, as pessoas estão ali assistindo, elas não estão vendo, mas, por exemplo, passa Coca-Cola, muito rápido, Coca-Cola, e a sua visão não capta. Você não consegue, na sua visão, captar a mensagem Coca-Cola, mas o seu subconsciente, ele capta. Jequiti. E aí você sai com muita vontade de tomar Coca-Cola de dentro do cinema. Jequiti. Jequiti. Assim. Isso. Eu tô falando, Jequiti. O perigo da PNL é o seguinte, são as mensagens subliminares, porque essas mensagens, quem domina mesmo esse mercado de subconsciente. Porque nós temos os nossos 5 sentidos, tá certo? E aí, nós, humanos, nós temos a capacidade de ouvir, ver, é muito limitado. Por exemplo, vocês já ouviram falar que o morcego, por exemplo, ele não enxerga, mas ele passa rapidinho numa janela porque ele emite um som e volta. Então, quer dizer, ele tem uma capacidade muito melhor do que a gente nesse sentido. Tem o golfinho também, eles também têm uma forma de se comunicar diferente. O cachorro, vocês sabiam que o cachorro ouve muito mais que a gente, a audição dele? E aí, na PNL, é isso que eles fazem. Eles usam, por exemplo, uma mensagem que a nossa visão não capta, mas o nosso subconsciente capta. Vou dar um exemplo. E a mãe tá lá fazendo as coisas e tá tocando funk o tempo todo e tal. Você chega e fala, nossa, a criança tá dormindo? Ela dorme de qualquer jeito. Só que, quando a criança dorme, o nosso consciente faz o quê? Ele sai de cena. E o que entra em cena? O nosso subconsciente. E aí a criança fica o quê? Ouvindo aquela música. Quando a criança cresce, a menina, por exemplo, ela vai entender o que ela é um objeto, que ela está ouvindo aquelas músicas lá, e acaba que depois ela acha natural ser usada. Então, assim, tem que tomar muito cuidado com as coisas, porque quando a gente dorme, tanto que a reprogramação que a gente faz, Lu, eles usam isso. Quando a gente dorme, pode ver que a gente tem que dormir. Por quê? Porque quando a gente dorme, a nossa consciência, o nosso 5%, sai de cena. Mas, em compensação, totalmente o nosso subconsciente está ali alimentando. Então, isso explica a criança que até 1 ano de idade ela não fala nada. Mas tudo que você está fazendo ali, ela está absorvendo. E aí, de repente, ela começa a falar.
Aí, de repente, ela começa a fazer umas coisas e você fala, mas como assim? É porque ela vai indo no subconsciente dela, formando e tal, e depois ela começa a agir dessa forma. Então, a PNL é um pouco perigosa também de cair nas mãos erradas. E a PNL, nesse sentido do subconsciente, eu acho muito interessante que a gente ouça um mantra, palavras, Sim, histórias, aquelas histórias com fone de ouvido, ao mesmo tempo, mesmo que você não entenda nada, que você esteja naquele sono profundo, essas palavras que vão reconfigurar o seu cérebro. Né? Exatamente. Aquela crença que você tem de coisas que você não escolheu aprender, mas que estavam no seu subconsciente, no momento do sono, que aquilo vai entrar na tua mente e fixar, e neutralizar e arrumar toda a casa. Eu tenho uma questão polêmica aí para vocês. Então, eu queria brincar um pouco com isso daí, porque é o seguinte, deixa eu explicar a minha questão polêmica. É assim, não sei se vocês já ouviram falar que quem nasce pobre, quem está bem pobre lá da favela, demora não sei quantas gerações para conseguir sair da pobreza, né? Isso estatisticamente falando. Mas a minha lógica, baseado nisso que você acabou de falar, é por quê? Porque as crenças deles limitam todos eles. Então, na verdade, não é porque o sistema, o governo, ou o lugar físico que ele está que faz ele ficar pobre ou passar de necessidade. São as crenças que as gerações e de gerações em gerações vão colocando na cabeça deles. Ou seja, a programação do subconsciente dessas pessoas está tão incrustado ali que aí ele demora para entender a realidade e que não é tão difícil conseguir as coisas como ele acredita que é. Então, na verdade, se ele fizer uma reprogramação, se alguém que pegar uma pessoa lá, vamos supor, o cara tem 18 anos, você chega nele e faz toda a reprogramação dele e faz ele acreditar de verdade que ele é próspero, que ele também consegue, que ele é capaz, que ele vai ter muita oportunidade, que a vida dele vai ser abundante, ele vai conseguir. Mesmo estando num lugar que todo mundo acha que não. Vocês concordam com isso? Você acha que é isso? Exato, e tem muitas pessoas que vieram da comunidade e sabem disso também, sabem aplicar isso para o bem, e muitas delas saem rapidamente dali e virando um sucesso de vida profissional e ganhando outro mundo aí. A gente tem certeza disso, isso acontece sempre, né? A gente tem o exemplo da Anitta. Você ouvir as entrevistas dela, ela sempre fala muito que ela já visualizava tudo que ela está vivendo hoje, ela sempre visualizou, ela sempre já fez a programação do subconsciente dela, e aí acreditou naquilo e hoje ela está vivendo. Sim. É muito claro você ver ela falando. E ela veio, eu acho que ela veio da favela. Então, isso, cada vez mais a gente tem evidências de que isso é verdade. Você sentir, você colocar emoção em tudo, principalmente. É o que vai agir, a mudança vai existir de acordo com a emoção. É a emoção que guia tudo. Mas eu queria saber da Sara, porque assim, a gente está meio que explicando algumas coisas, e eu queria saber da Sara o seguinte: Sara, vamos supor, uma pessoa que está vendo agora, e ela fala assim, não, eu acredito que isso seja verdade, estou ouvindo a primeira vez, mas eu acho que isso é verdade, eu quero fazer um teste, eu quero ver se eu consigo melhorar a minha vida, o que ela tem que procurar, o que ela tem que tentar fazer, quem que ela tem que falar, o que ela tem que ler, alguma coisa para começar a mudar essa programação que está errada. Exatamente. A primeira coisa é você querer mudar e saber que o universo ele tem a maneira correta de funcionar. Só que nós vivemos numa sociedade que eles manipulam totalmente as informações. Então, você tem que começar a tomar cuidado com as informações que você está ouvindo. Porque, geralmente, o que eles mandam nessas mídias aí tradicionais são coisas para manipular e todo mundo... Sabe aquela coisa assim de você dividir para conquistar? Eles preferem, por exemplo, o simples fato de você ter cota racista, por exemplo, eu acho que já é um racismo isso daí. Porque o cara vai falar que um negro tem direito por causa da cor dele. Não, ele tem que separar pelo nível de vida que ele tem, não pela cor. Quando o cara fala que você tem uma cota, ele já está sendo preconceituoso porque ele está separando ele pela cor dele.
Então, isso daí já está errado. Então, assim, o mundo é maravilhoso, desde que você saiba o funcionamento dele. E nós estamos aqui para isso, para a gente ajudar vocês a encontrar a verdade mesmo, por trás do véu, sabe? Um dia ainda a gente vai fazer uma live sobre o mito da caverna de Platão. Vocês vão adorar, vocês vão se identificar muito com isso. Que é onde eu me pego. Sara, a gente está só no começo das nossas lives. Daqui a pouco a gente vai começar a falar sobre esse negócio, por exemplo, você falou, por trás do véu. O pessoal nem sabe o que é o véu. Daqui a pouco a gente vai explicar, pessoal. A gente está no começo das lives, a gente não pode sair despejando, né? Mas, assim, tem muita coisa que a gente tem muita coisa que a gente tem que falar. E esse negócio do véu é muito interessante, porque a gente acredita, né, numa coisa e a gente vai tirar essa monte de crença errada que o pessoal colocou. Sobre a cota racial, Sara, eu achei interessante você citar isso, mas eu vou falar em outro aspecto para a gente um dia fazer uma live também sobre o racismo, porque e conversando com as pessoas que passam por isso, porque a gente não passou por isso. Então, só quem passa na pele que sabe o que é. Então, falar que não tem diferença é muito fácil para a gente falar, mas quando a gente lida com essas pessoas no dia a dia, que eu lido com bastante gente carente, e existe ainda muito enraizado, né? Isso na mente deles, no subconsciente deles, e aí a gente conversa numa outra live só sobre isso, né? Mas eu só queria deixar esse gancho, porque da cota e tudo, mas tem uma razão muito, muito fundamental. Eu acho, Lu, que você tem razão. A gente poderia um dia convidar alguém, né, para ser convidado nosso aqui e falar mais de perto. E a gente tentar ver se a gente consegue até mesmo colocar o nosso ponto de vista para ele, que é o que a gente sabe que é a realidade, porque assim, é muito difícil você chegar para a pessoa e falar assim, ó, tudo que você acredita hoje não é isso. É muito difícil a gente falar isso, a pessoa fazer... Eu sou feito ela disso, tem que estar num nível muito evoluído para ter essa humildade de entender que tudo que ela acreditava não é verdade, né? Então, assim, acho que é uma boa ideia a gente convidar alguém, se vocês tiverem, até quem está assistindo, se você conhecer alguém, se você quiser participar, você fala assim, não, o que ela falou, eu não concordo, manda no chat pra gente, fala assim, ó, eu não concordo com o que você falou, eu quero colocar a minha visão, e eu acho legal a gente debater. Acho legal. Uma dica interessante que eu fiz e deu muito certo é a reprogramação mental. Quando você estiver dormindo, tem várias reprogramações mental aí na internet, vocês podem escolher um. E é de certa forma, uma meditação. E uma coisa séria, assim, que eles falam na PNL é você viver o agora. Você não pode preocupar com o que as pessoas pensam, você não pode estar olhando para o passado nem para o futuro. Você tem que viver o agora. E o que o Sérgio sempre tocou no assunto que eu achei muito interessante no relacionamento também, é você com você. Então, se você não se mergulhar dentro de você, fazer um mergulho e se conhecer, você não vai mudar o mundo. Então, assim, o mundo está caindo, está um caos. Aí você fica preocupado, não vai adiantar. Mas se você se mergulhar no seu íntimo, saber quem você é, o poder que você tem, aí você começa a mudar tudo ao seu redor. Entendeu? Então, assim, eu vou dar algumas dicas porque funcionou comigo e eu tenho certeza que também, se fizerem direitinho, vai fazer. Vai acontecer com vocês também. Então, a primeira coisa que eu aprendi foi vigiar o pensamento 24 horas por dia. Eu cheguei a comentar, tá? Então, vigia seu pensamento. A Lu também já falou sobre isso. Começou a pensar negativo, na verdade, a PNL tem a ver com... na verdade, a PNL tem a ver com os 5 sentidos também. Então, o que acontece? Quando você pensa, o seu pensamento... Totalmente, são os 5 sentidos. Então, mas assim, o seu pensamento, ele é energia. Ele não tem uma... Ele não tem como vir aqui e materializar, não tem. Só que começa tudo aqui na sua cabeça, aí você monta aquilo ali para criar. Não é assim que a gente aprende? Tá, então assim, quando você começar a pensar qualquer coisa negativa, se você tiver prestando atenção, na hora você já substitui por uma coisa boa. Na hora. Tá? Tem hora que vai ser difícil, viu, gente? Eu vou te falar que tem hora que você tem que falar cancelado, cancelado, até alto, porque quando eu aprendi, eu só falava assim, ó, cancelado, cancelado. É terrível, porque é difícil você vigiar seu pensamento, porque é milhões e milhões de pensamentos que passam o tempo todo, e para você controlar é difícil.
Mas quando você faz isso e começa a observar que todo pensamento que vier você bloquear e transformar numa coisa boa, aí você começa a ver que tudo ao redor melhora. Eu vou dar um exemplo, Sérgio, Lu, que eu achei muito interessante que aconteceu comigo. Eu não acreditava muito nessa reprogramação mental, não. Tanto que na hora que você escuta pela primeira vez, a gente que está acostumado a trabalhar tudo, a gente fica meio desconfiado, assim, tipo, o cara vai me hipnotizar, não vou me entregar, não, né? Mas fui fazendo. Aí, Achei uma que ia vez eu tava. seduzir a Sara. A Sara fica... Não, mas é muito engraçado, sabe por quê? Porque assim, eu na academia, eu só gosto de coisa. A Sara, a Sara Piano, Na academia, ela eu achou só que ia gosto de coisa pauleira, né? É Muay Thai, é pular naquela cama elástica, só fazendo coisa assim. Eu não. Ó, é muito assim. Aí eu arrebentei meu joelho e eu tive que ficar uns 3, 4 meses sem fazer essas maluquice minha, né? Bike e tal. Aí eu lembro que eu comecei a fazer a reprogramação mental e eu queria voltar para o Muay Thai de novo, mesmo o médico falando, não pode, não pode. E aí eu lembro que eu me peguei indo para aula de Pilates. Eu falei, gente, eu fazendo Pilates, tem alguma coisa errada comigo. Aí um dia eu não quis dormir, eu quis escutar a reprogramação mental que eu estava ouvindo à noite. Porque você tem que escutar pelo menos 21 dias direto a mesma, porque tem um estudo dizendo que 21 dias você fazendo a mesma coisa já passa a ser natural, né? Gente, pasme, na hora que eu ouvi, o cara fala assim na reprogramação mental. Olha, depois de uma certa idade, você tem que tomar cuidado, porque você vai achar que o seu corpo vai responder igual era antes e tal, mas você só pode ir até onde o seu corpo permite. E aí eu percebi que eu estava na academia fazendo justamente o que a reprogramação mental estava me pondo. E eu não fazia isso de jeito nenhum. Eu não fazia, Lu. Eu chegava e falava, quer saber, eu vou mais ir pro Muay Thai mesmo, se estourar o joelho de novo, eu vou arrumar ele de novo. Eu era teimosa. Aí eu ego. Lembra, Sérgio, do ego que você falou ontem? É o nosso ego no controle. Pode tudo. A gente pode tudo. A gente pode, né, Lu? A Mulher gente Maravilha. pode. Mas a Ô, gente Sara, tem que saber das desculpa te falar, mas eu não falei ontem, não. Já Então, falei assim, a programação mental é uma maravilha também, tá? E o perdão, né, gente? O perdão também vai ajudar bastante. E o perdão, a gente vai fazer um dia uma live só sobre isso, sobre vocês escreverem carta, que é maravilhoso. Ai, Nada gente, como você escrever carta. essa é sensacional. Sara, essa vai ser difícil da gente conseguir parar de falar, porque vai ter coisa, hein? Escrever carta, gente, escrever carta. Mas, Lu, é o melhor mas não de tudo, existe. sucesso, é o liberar. Eu tenho uma situação. Conta, sério. Vamos, peraí. Vamos dar um spoiler do que escrever carta, gente. Só para você ter uma ideia. Escrever carta. A Sara, ela tem tanta experiência, mas experiências se arrepia na hora que você vai ouvir ela falar. Depois a gente vai falar disso daí. Ela arrepia, né? Sem brincadeira, ó. Arrepia aqui agora, ó. E é uma coisa difícil. Esse negócio de carta, esse negócio de carta é fogo. E eu queria colocar uma situação, voltando para o PNL, eu queria colocar uma situação. Teve um jogo em que um goleiro de um time aí, o melhor time, tinha feito 2 gols, o goleiro. E saiu um pênalti que ele poderia fazer o 3º gol. E o goleiro poderia fazer 3 gols no jogo. E aí todo mundo falando, até hoje nunca nenhum goleiro na história fez 3 gols. O que aconteceu? Ele foi bater e errou. Ele errou o pênalti. E aí teve um amigo meu que estava estudando sobre PNL, ele falou, ele já se programou, ele já saiu pensando assim, nunca nenhum goleiro fez. Ele meio que já se programou e não fez o gol, mesmo que ele querendo, mas ele já estava com aquela limitação na mente dele, em que nenhum tinha feito e era como se fosse impossível. Você acha que até no esporte, até nesse caso assim, a PNL influencia? Tenho certeza absoluta que isso daí, se ele tiver um cara que entende de PNL e fazer ele pegar uma ancoragem da PNL, eu tenho certeza, se o cara achar uma pessoa que é boa na PNL, porque também tem muita gente que fala que sabe PNL e não faz direito. Eu, por exemplo, Sayonara, não vou fazer PNL em ninguém ainda não. Eu estou só estudando e eu sei o tanto que é importante, está funcionando para mim por enquanto. Quem sabe no futuro, né? Mas eu tenho certeza, Sérgio, tenho certeza. Isso existe o tempo todo. Ou seja, tudo é sobre acreditar. Sim, Sérgio, inclusive quando a gente mergulha,
Inclusive, quando a gente mergulha nesse assunto da PNL, tem uma parte lá que é rapport, que é sigla HAPPOR. Essa sigla aí, eu lembro que ele fala o seguinte, que você tem como influenciar uma pessoa, inclusive, pelos gestos. Então, por exemplo, você senta longe da pessoa, tem umas dicas assim, por exemplo, eu não lembro direitinho, não, que eu não tô 100% ainda, tá? Eu tô aqui mais para mostrar que as pessoas tinham que conhecer PNL, têm que estudar para saber o que você pode fazer por você, pelo menos, por enquanto. Depois pensa em ajudar as outras pessoas. Mas o simples fato de você sentar longe de uma pessoa e começar a copiar os gestos da pessoa e a pessoa vê que você está copiando ela e você sentar e pedir e falar alguma coisa para ela já aceita. Tem um monte de técnica. A PNL tem um monte de técnica. E é por isso que, assim, eu olho, tem o copo meio cheio e o vazio, né? A PNL, ela está sendo usada para o mal. A gente tem que aprender, tem que saber que existe para a gente colocar isso para o bem. Porque está todo mundo sendo manipulado e ninguém está sabendo de nada. Eu, por exemplo, Sérgio, você sabe que eu fiz um curso de detectar alguns pontos energéticos que travam a vida das pessoas. Eu fiz um curso disso e eu acho maravilhoso. Mas de 21 pontos, eu tinha 20. Você falou assim, ó, a gente tem que saber, você falou assim, que a gente não está sabendo, está sendo manipulado. A questão é que tem muita gente sabendo. E o problema é para quem não está sabendo. Então. Entendeu? Eu acho que é essa a questão. Não é que tem pouca gente sabendo e quase ninguém. Isso mesmo. Não, e quase todo mundo não sabe. A gente está falando de pessoas que não muita gente sabendo. Só que o problema é se você não sabe e você é manipulado, você vai sofrer demais. Você vai ficar na mão e você vai ser tipo a marionete que a gente falou do outro vídeo. Isso, você tem que cortar, né? O cara vai fazer com você o que. Para isso que a gente fez esse canal. Para a gente levar a informação, principalmente para quem não sabe dessas coisas. Porque são coisas que muita gente sabe que está usando e que você também tem que saber. Na verdade, a gente tem que Por mais que a gente está falando meio que superficial, continue ouvindo as nossas lives, né? Porque daqui a pouco a gente vai falar de mais detalhes, né? Então a gente está aqui pegando leve, mas assim, tem muita coisa que você tem que saber. Deixa eu dar um exemplo. Na venda, muita gente usa PNL. Eu caí uma vez, foi bom porque eu queria, na verdade, alugar a casa, mas o que o cara fez comigo? Ele me levou numa casa ruim e logo na sequência eu não gostei da casa, fiquei meio assim, ele percebeu que eu não tinha gostado. Só que aí logo na sequência ele falou, tem uma que liberou, você quer ir lá ver? Aí eu fui lá ver, a casa era tipo 10 vezes melhor que a outra, eu falei, não, eu quero, é essa. O que ele fez comigo? Ele usou a técnica do contraste, a técnica do contraste. Então, eu fechei na hora. Ele me levou numa ruim e depois me levou para boa, entendeu? Então, é uma técnica de PNL também, para venda. É bom você ficar esperto, porque você pode ser manipulado e você está sendo manipulado através de vários arquétipos que o pessoal usa para vender e fazer você gastar o seu rico dinheirinho. Além disso, também usam muito a PNL através de brindes, por exemplo. Sim. Você está passando na rua e a pessoa oferece para você um brinde, né? E aí, no seu subconsciente, você já tem uma dívida com aquela pessoa. Então, você, sem querer adquirir um produto novo, você acaba adquirindo porque você se sente na dívida com aquela pessoa. Isso também é uma ação da PNL na mente para poder vender. Exatamente. Eu, por exemplo, quando o cara está na praia e ele oferece aquela cocada, não, prova só um pouquinho aqui. Se eu provar, eu fico tão sem graça de não comprar. Porque eu falo, sair da PNL do cara. Mas isso daí é a parte... Pode até nem ter gostado muito. Mas daí a parte da PNL é a parte da empatia. Você acaba se colocando no lugar da outra pessoa. Então, quando a pessoa te oferece, você sente na dívida com ela. Então, tem que tomar cuidado. E o marketing usa isso para tudo, né? Eles sabem, né, do PNL. Você que está assistindo, se você está entendendo, ótimo. Se você não está entendendo, manda a sua pergunta. A gente está aqui no chat, hein, ao vivo com vocês. Pode mandar. A Sara vai ter o maior prazer de responder. Só vai estar aí, ó. Eu vou adorar responder. É isso aí, gente.
Mas a PNL é um assunto É isso muito aí. interessante. Eu acho assim que a gente tem que estar o tempo todo antenado. É o que a gente falou, você não precisa ser 100% estudar disso, mas você tem que saber que existe, você tem que saber que você é manipulado. Igual eu estava contando, né, que eu mesmo me auto-saboto. Como que pode? Gente, é muito difícil você querer acreditar que você é dono do seu fracasso. Você não quer, ninguém quer ser responsável pelo fracasso da própria pessoa. Ninguém quer isso. Só que é a real. É você com você. Não adianta. Gente, Então, a gente tem é que verdade. Eu posso dar um exemplo dessa sabotagem que a gente faz? Por exemplo, eu vou falar dentro da minha área do que eu vivo hoje, né? Então, uma colega de trabalho falou para mim, olha, como que você faz para ter bastante cliente como você tem? Como você faz? Como você trata o paciente? Como você busca esses pacientes? É boca a boca? Como é? E eu expliquei os meus métodos, que depois eu posso explicar para vocês numa live só disso, mas e aí ela logo respondeu assim, mas isso vai encher o consultório, eu não tenho como fazer. Eu falei, gente, aí eu fiquei pensando assim, ela não quer que muitas pessoas a procurem. Ela não quer trabalhar o tempo todo igual eu trabalho. No dia que eu falei a minha jornada de trabalho, o quanto eu trabalho, gente, nesse sábado eu saí meia-noite do consultório. É sábado, eu saí meia-noite. Eu comecei um caso clínico à 1h30 da tarde. Eu já tinha atendido alguns pacientes na parte da manhã e comecei um procedimento que o paciente só podia ir naquele sábado. Enfim, terminei meia-noite. Só que aí, no dia que você fala para alguém que se ela fizer o que eu estou fazendo, ela vai trabalhar dessa maneira, 14 horas, 16 horas por dia no consultório, ela desiste, ela sabota. Ela diz não ao dinheiro, ela diz não ao trabalho. E por quê que ela faz isso? Porque ela não quer isso, ela só quer o dinheiro vindo fácil. Lu, e não existe, né? A sabotagem. eu acho que é o seguinte, ó. Eu vou pegar o gancho e falar um dos dois maiores, ou os dois maiores problemas da humanidade, que é o ego e a zona de conforto. Ela quer, mas ela não quer sair da zona de conforto dela. Ela quer daquele jeitinho dela, ela quer só mais ou menos. Assim, ela tá ganhando 1.000, ela fala que ela ganha só 2.000. Se você fala, não, o universo vai te oferecer 20.000, aí você vai ter que sair da zona de conforto. Não, não quero, eu quero só os 2.000. E aí, entra até quem quiser pode entrar no meu Instagram lá, tá o nome aqui o tempo todo. Que tem até um vídeo que eu falo assim, você tem que decidir. Primeira coisa, você tem que decidir e não mudar de ideia do que você quer. E decidir de verdade, porque aí o universo vai saber o que você quer e vai te oferecer os meios para conseguir. É interessante. Então, é decidir. Agora a pessoa... Sabe o que eu achei interessante, Lu? Eu lembrei disso, Sérgio. Você falou disso daí. Eles falam que na sociedade eles dão pra gente um mapa, mas eles não mostram o território pra gente. Então, vamos supor, eles te dão um mapa, só que o mapa, vamos supor que você está em Santo André e eles te dão um mapa de São Paulo. Você vai chegar a algum lugar? Não vai. Mas você está com mapa. Você está achando que eu estou com mapa? Só que você não vai chegar a lugar nenhum. E é o que eles falam, assim... nós estamos, né, numa sociedade onde eles controlam... O mapa não é o território. O mapa não é o território, exatamente. Eles dão um mapa, mas o território, nós vamos dar, né, Sérgio? O território, através do nosso canal. A gente está querendo mostrar para vocês o território. É isso aí, é isso aí. Conhecer. Aproveitei aí. Gente, é bom a gente falar, é bom a gente deixar bem claro que sim, a gente vai dar como é. O que é e a verdade, porque a verdade é só uma. A gente vai te falar a verdade. Agora, isso mesmo. É fácil fazer isso no dia a dia? Não. Não é fácil. Por exemplo, eu vou falar para você assim, ó, não tenha pensamento negativo. Tudo bem, é fácil entender que você não pode ter pensamento negativo. Mas é fácil você não ter nenhum pensamento negativo durante o dia? Muito difícil, gente. Então difícil. É você contra a sua mente o tempo inteiro. Se você olhar na minha bio do Instagram, eu coloco atleta de mentalidade. Por quê? Eu estou exercitando, é como se fosse uma competição com a minha mente o tempo todo. Então eu tenho que treinar a minha mente, porque quem me sabota
é a minha mente. Eu fico brigando com a minha mente o tempo todo. E eu tenho certeza que você também briga o tempo todo. Isso aí. O exemplo mais fácil é a dieta. Você sempre dá uma desculpa para comer aquele negócio que não é para comer. É a sua mente negociando com você o tempo inteiro para você poder comer. Você pode falar assim, não, eu já fiz uma corridinha, agora eu posso comer esse bolo. É a sua mente te dando uma desculpa para você ter o prazer momentâneo e te sabotando no seu objetivo maior. O Eduardo baixou um aplicativo que dá os pontos, né, dos produtos. Gente, não dá para comer mais nada, porque aí você vê que é tão ruim, tem tanto sódio, tanta gordura, você fala, meu Deus do céu, agora eu sei, agora eu não posso comer porque eu já sei. Eu não sabia, comia. A gente vai falar agora de dieta. Gente, no canal a gente vai ter um dia só para falar de dieta. Nossa, e existe aplicativo que chama Desfotulando. Ó, pessoal, quem quiser, olha só. Ó, olha só aqui que eu lembrei agora, rapidinho, Lu, que eu lembrei agora. Quem quiser patrocinar o canal, pode aparecer aqui, ó, a sua marca. Por exemplo, esse aplicativo que a Lu citou, pode patrocinar a gente. A gente faz a live baseada no aplicativo. Legal. Se quiser patrocinar, também. Mas, ó, para você patrocinar a gente, você tem que ter coisa boa. Como é que a gente vai fazer uma live falando de você, falando bem de você, se você for ruim? Aí não vai adiantar, não vai ter como. Vai ter que ser bom. Vai ter que ser bom. Isso aí. É isso aí. Como a Maximize Vídeos, que faz a nossa edição, que é fantástica. Doutora Luciana Tibes, esculpindo sorriso. Doutora Luciana também. E a radiestesia, você quer fazer radiestesia? Olha só, tem uma pessoa aqui, ó, que faz radiestesia. Se você quiser, não precisa ser presencial. Não precisa. Ó, você foi, sério. Vocês estão perdendo tempo. Um peixe aqui, você vai ver. É isso aí, gente. Voltamos do intervalo comercial. Agora começamos de novo a live. Uai, eu pensei que tava acabando. Eu queria mandar um beijo para Maceió. Eu tava em Maceió na balada disponível. Hoje eu tô terrível. É mentira. Achando que eu já tava de rolinho lá, Luciano. Já tava achando. Outra coisa. Olha só. Para você que quer aprender a dançar, a dancinha do momento, Fit Dance. Fala com a Sara aqui, ó. Ela é a professora do Fit Dance. As dancinhas que aparecem no nosso canal, no nosso Instagram, quem faz é a Sara. Sara, qual que é a dancinha do momento que você está aprendendo agora? Ai, Sérgio, nem me fala. São muitas, né? São muitas. Mas vamos qualquer dia fazer na live? Vamos? Tem umas meninas bonitas, hein? E que dançam, hein? Mas vocês acham que... Não, entendi. Não, mas aí já é uma outra coisa. Mas igual... Se for bonita, eu quero. Sim. Depende. As duas, como depende? As duas mãos. É sim. É igual o Sérgio está fazendo. Tô vendo. É que eu tô vendo assim, e depois faz um coração no peito. A gente começa. Tchau, pessoal. Até uma próxima. Espero vocês no nosso próximo tema. E pode dar dica e sugestão. Você sabe. Vejo vocês na próxima live, hein? Temos muito a compartilhar aqui. Não deixem de assistir. Beijo, até a próxima. Valeu, galera. Siga nosso canal, manda recado, dá joinha, passa pra galera. Obrigado por ter assistido, gratidão. É nóis, tamo junto. Soca, defende, coração. Soca. Valeu, galera!